todo mundo tem. Isso no mundo inteiro, todo mundo tem, em toda casa tem. Que livro seria esse? Vocês já escreveram, eu botei no chat, ou abri o microfone rapidamente para fazer algum palpite sobre que livro seria esse? A Bíblia? Não, não é a Bíblia. A Bíblia é restrita aos cristãos. Você pode repetir aí a pergunta, por favor, Paulo? Ou seja, eu fui pesquisar o que é fraternidade em um livro que todo mundo tem, todo mundo tem. Marcos respondeu, nossos heróis, no chat. Nossa. Peraí. Esse livro é o dicionário. Aqui é o dicionário de língua portuguesa. Mas eu posso procurar fraternidade em história de inglês, de francês, espanhol, no seu devido idioma. Aqui do lado tem uma figura da Torre de Babel, quer dizer, a questão dos idiomas, que ninguém se entende, mas nós, a nível global, nós conseguimos nos comunicar. Por quê? A palavra fraternidade, a palavra mesa, elas têm um significado. Então, através da existência desse significado, isso é possível estabelecer uma comunicação. Ou seja, o dicionário, por exemplo, um livro universal, ele permite que nós tenhamos uma linguagem comum. Um dos significados para a fraternidade do dicionário é amor entre irmãos, ou amor como de irmãos. Então, aqui, uma ligação inexplicável que vai muito além do sangue. Tem muitas vezes aqueles que eles são irmãos no sentido verdadeiro, que é um amor como de irmãos, embora sejam irmãos de sangue. Mas pegando um pouquinho essa questão do sangue, às vezes assim, de que duas pessoas adultas se conhecem em algum convívio, aí eles vão descobrir que quando crianças eles foram separados e que na verdade são irmãos de sangue. A pessoa é a mesma, no entanto a convivência às vezes muda totalmente. Eles passam a ter nós somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Eles passam a ter uma identificação um com o outro. Esse sentido que às vezes que o irmão de sangue dá. Ou então, no caso assim, da minha família, se tem família, o pai, a mãe e os filhos. A família, como realmente deve ser um sentido verdadeiro. A situação dos pais seria o exemplo. Tem aquela reverência dos filhos para com o pai aquela proteção para os filhos. O irmão mais velho, às vezes, faz esse papel dos pais para os filhos, e o irmão menor para o mais velho. Todos esses traços da convivência, eles têm, digamos assim, tem uma origem comum. Eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, eles cresceram juntos, têm uma origem comum. Mas, às vezes, pessoas que moram no mesmo bairro, que crescem juntos desde criança, eles têm aquela identificação com o bairro, então eles têm algo que um se identifica com o outro. Quer dizer, o que todas as pessoas, assim, mais irmãos mais próximos, é haver essa identificação um com o outro. E quer dizer assim, de que cresceram juntos. Essa imagem aqui, ela é criada em uma situação de uma empresa. Os funcionários de mão dadas, eles cresceram juntos. Pode ser uma empresa? Pode. Pode ser uma família? Pode. Pode ser de vizinhos moradores de um bairro? Pode. Aquelas pessoas que foram trabalhando para crescer juntos. Mas o que acontece tantas vezes na empresa? É que ele é visto de competição, um querendo se destacar mais do que o outro. Mas o que é melhor? Qual é a chance que tem de maior crescimento das pessoas? Cada um por si? Ou se as pessoas agem de maneira mais irmandamente? Esse crescer junto, esse sentido de irmãos. Eles passaram por eles enfrentaram todas aquelas dificuldades juntos, cada um troca, um fazendo, um ajudando o outro. Houve um tempo atrás um programa na Rede Globo, você ficava numa casa, não estilo de brother, mas era uma competição musical. Eles eram treinando para ser cantores. Só um ficaria no final. E se vê que na convivência, que um ajudava o outro. No final, só um iria ganhar o prêmio, mas todos cresceram com cantores, tiveram essa oportunidade, todos trabalharam juntos para fazer. O nosso próprio crescimento espiritual, o crescimento como ser humano, se essa troca, se essa irmandade, esse de fazermos as coisas juntos, a possibilidade de crescimento é muito maior.
Até porque se nós temos diferenças, pontos de vista divergentes e tudo, para fazer junto, a gente tem que ter harmonia, e dessa harmonia é que nós vamos nos desenvolvendo. Esse crescer juntos, e a questão desse sentimento envolvido, quer dizer, que existe, do trabalhar juntos, do fazer as coisas juntos, do um aprender com o outro, no sentido de família. Já nessa tela daqui, tem várias pessoas dizer com a mão, cada um oferecendo alguma coisa. Eles compartilharam muita coisa. Um exemplo assim bem drástico. Pessoas que, quer dizer, que foram sobreviventes de guerra. As pessoas mal se conheciam, mas passaram por aqueles maus pedaços próximos um do outro. Passaram por uma experiência forte. Ou pessoas, eles foram vítimas de um assalto, um sequestro e tudo para fazer, estavam envolvidos e tudo, foram libertados, fica uma ligação. Eles passaram, eles compartilharam muita coisa, eles têm aquela dor para compartilhar, eles sofrimento para compartilhar. O grupo se batalharam por muita coisa na vida, eles compartilharam muita coisa. Eles compartilharam como competidores ou um precisando do outro. No nosso tempo atual, dessa pandemia, a parte da solidariedade, de se dar as mãos, tanto nas organizações, às vezes a pessoa de um setor vai trabalhar o outro para suprir a falta, eles fazem mais essa troca, esse trabalhar juntos, quanto fora na vida, essa necessidade de se cuidar com o outro, de se trabalhar juntos, se torna super importante. Essa pandemia, uma maneira de nos tornar mais irmãos, não é um método para isso? Um recurso da natureza, porque o mundo não precisa se unir mais, não precisa se dizer, né? Porque você vai falar que nós temos uma origem comum. Mas nós temos o quê? Nossos pais, nossos bisavós, nossos antepassados. Aí vai gerações após gerações. Se nós formos pegar dois países que vivem em pé de guerra, Israel e Palestina, são dois povos que tiveram uma origem comum. São dois povos irmãos. E for olhar bem a humanidade inteira, em termos assim, de origem comum, o que você pode dizer se for olhar até a raiz? Se a origem de todos não é a mesma, no fundo, nós somos todos realmente irmãos. Apenas esse sentimento como de irmãos, ele precisa ser mais buscado, mais descoberto dentro de cada um. Nós temos aqui a imagem dessa tela, desse irmão de fé. Essa é a tela de um filme cristão. Às vezes pode valer para a Umbanda, para o Espiritismo, para o Budismo. Nós mesmos, membros da sociedade teosófica, nós chamamos os irmãos. O que usa essa palavra? É falar de irmãos, ou seja, somos todos, quer dizer, toda religião, embora elas possam ter suas diferenças, toda religião fala sobre o amor, por exemplo, que isso é um ponto comum. Então, somos todos irmãos. Se fala dessa amorosidade. Então, se somos todos irmãos, os da nossa religião e com os das outras também, nós sabemos conviver com essa diferença, essa ideia dessa irmandade. Aqui nós temos a figura de um orfanato, de vários órfãos. Eles crescem juntos ao orfanato, eles não têm pai e mãe, eles só têm uma outra. Mas tem pessoas que fazem um trabalho muito bom, que cuidam muito bem dos órfãos. Mas quem pode entender um órfão? Um adulto que cuida deles e que tem sua vida normal, seu pai, sua mãe, sua família, ou outro que é órfão com ele? Quem é que pode entender a situação deles próprios, não eles mesmos? Eles desenvolvem um sentimento de irmandade muito forte. Às vezes tem casos de órfãos que às vezes resistem a ser adotados, eles já têm irmandade com o outro, que não é irmão de sangue, mas eles desenvolveram aquela união. Aquele vazio, aquela falta do amor de pai e de mãe, eles suprem um com o outro realmente. Porque, segundo a psicologia, amor de pai e amor de mãe é essencial para o desenvolvimento da criança. Até que o amor seja representado por um tio, uma tia, um irmão mais velho. Mas o amor fraterno entre irmãos, segundo a psicologia, ele não é essencial. Mas quando acontece, é gratificante. Nesse caso, muitas vezes são os próprios irmãos, os próprios da mesma idade, que suprem esse amor como um todo, que faz essa parte, que preenche essa irmandade, esse sentimento de ser irmão. O significado que tem para a fraternidade no dicionário é amor ao próximo. O Dalai Lama,
tem uma frase que diz: nós todos somos filhos da compaixão. Ora, quando a criança nasce, o bebê, ele não tem como sobreviver sozinho. Se ele cresceu, se eu sou uma criança, um jovem, um adulto, é porque alguém cuidou dele. Para cada ser humano estar vivo, ele precisa que alguém tenha tido compaixão dele. Alguém que é abandonado, até criança, bebê na rua. Às vezes ele cresceu nas próprias ruas, mas mesmo na rua, se ele conseguiu sobreviver, é porque até outro morador de rua, alguém mais velho, de alguma maneira, teve compaixão por ele. Porque se não houvesse compaixão, nós não estaríamos aqui. Nós não existiríamos. A figura da Irmã Dulce, que é chamado o anjo bom da Bahia. Qual é o papel de um anjo? O anjo, ele vai procurar cuidar, ajudar. Quer dizer, uma pessoa que cuida dos outros. Tem um ponto da história de Irmã Dulce que é bem conhecido, que ela está tentando conseguir arrecadar fundos para os pobres, e os meus pobres, e coça o rosto dela. Ele enxuga o cuspe e tudo mais, e depois fala: e os meus pobres? A outra pessoa desaba do choro. O que quer dizer ali? O amor dela pelos pobres, ao próximo, era tão grande que ela está disposta a passar por humilhações, por ofensas, por amor a esses pobres. Mas o sentimento de fraternidade, de amor era tão grande dela que ela não se ofendia pela pessoa que fez isso. Ela conseguia sentir no coração dessa pessoa que a pessoa tinha algum bem lá dentro, que essa pessoa poderia ajudar para essa causa maior. E Madre Teresa de Calcutá, que uma pessoa que, por iniciativa própria, ela quis ainda fazer um trabalho numa ordem religiosa que fosse viver os espaços pobres. Ela lutou dentro da própria igreja para criar essa ordem. Isso tinha sido legado, esse pedido, quase 3 séculos antes, que tinha sido legado a outra pessoa. Ela insistiu, ela batalhou dentro da própria igreja para ter esse espaço. Era uma vida bem de Irmã Dulce, uma vida de total dedicação a cuidar, principalmente da criança pobre. Aí uma vez o executivo, o milionário, que são as pessoas que trabalham noite e dia de sábado e domingo para ter mais dinheiro. Quer dizer, irmã, o trabalho que a senhora faz, eu não faria por dinheiro nenhum. Ela responde: eu também não faço, meu filho, eu faço isso por amor. Meu propósito é tão grande que minha vida inteira é exclusivamente dedicada para isso. Uma pessoa bem conhecida dos teósofos, Anne Besant. Anne Besant foi uma pessoa de que ela foi casada com um pastor da igreja protestante, e quando ela se separou, ela perdeu a guarda dos filhos. Então, ela fundou uma série de... Ela sofreu com essa perda com tudo, e ela fundou escolas, orfanatos. Quando os filhos atingiram a maioridade, optaram por viver com ela. E a filha falou: mamãe, nos tiraram de você e você teve vários outros filhos. Ainda bem que fizeram isso, ou seja, ainda bem que lhe deram essa oportunidade de fazer o bem para tantas outras crianças. Uma outra passagem da vida dela, no século XIX, por muitos anos, foi divulgado, por décadas, um material que explica com relação à anticoncepcional, de como a pessoa evitar filhos. Naquele tempo, Anne Besant era muito ligada a Carlos Brador, alguém que tinha uma carreira política para fazer. Então, de uma hora para outra, que um livreiro, para fazer propaganda desse material, foi botar muitas imagens, tipo assim, bordou, não só o livreiro foi preso, como a divulgação desse material foi totalmente proibida. Não só da parte pornográfica, mas o material em si para divulgar. Para Carlos Brador, com uma carreira política naquela época, ele defender que esse material fosse divulgado prejudicar a carreira dele como político. Não, mas ele ali era pelo bem das pessoas, ele correu esse risco. E para Anne Besant, para uma mulher do século XIX, ela se envolver com isso, poxa, a imagem dela, ela devia sofrer muito com isso. Ela disse: não, mas são muitas irmãs minhas, quer dizer, irmãs, mulheres desconhecidas, quer dizer, que ela nem sabia, mas que ela poderia evitar esse sofrimento, esse pensar no outro, esse amor ao próximo. Aqui a imagem do Neo Gibá. Neo Gibá é um projeto que surgiu na Venezuela e se espalhou por outros países, inclusive aqui no Brasil, aqui em Salvador. Eles pegam jovens e crianças das áreas mais pobres da cidade, eles ensinam um instrumento musical.
Então, eles partem do princípio de que, se a pessoa for capaz, de, através de um desenvolvimento espiritual, vive em favela, da pobreza, é miserável, não tem nem amor à própria vida, ele consegue fazer algo belo através de um instrumento, ele cresce por dentro, ele tem crescimento espiritual, ele passa a ver que ele pode fazer alguma coisa, abrir valor, e isso dá condições dele, através da música, buscar um crescimento material. Ou seja, vai de dentro para fora. Essa pessoa de que é com o microfone é o mestre Ricardo Castro. Uma vez ele deu um depoimento. E em turnê, quer dizer, com esses jovens, crianças, pela Europa, ele passou por uma situação de que dizia, maestro, o garoto desmaiou. Quando ela veio, o garoto tinha 12 metros de altura, um adolescente. A pressão, ele não aguentou. Aí ele foi com esse jovem desmaiado, todo apavorado, quer dizer, lá para o hospital. Aí no hospital, que o garoto acorda de repente tudo, garoto, você está bem? Eu estou bem, maestro. Bora embora daqui? Bora. Aí saiu os dois correndo do hospital. E ele disse que naquela época ele não era ser pai, mas esses outros experiências que ele passou prepararam ele para quando ele fosse ser pai. Não eram filhos biológicos dele, mas ele teve essa vida, como ele mesmo fala. Veja, todas as pessoas assim, mais idosas não foram seus pais. Os seus iguais, partidários, irmãos. E os mais novos, como fossem seus filhos. Aqui é uma situação assim, de uma caridade, mas aquela coisa assim, de que vai lá, joga o dinheiro, mas tem uma certa dose de desprezo pelas pessoas. Às vezes o pessoal passa, joga um pedaço de pão, como se estivesse jogando para um cachorro. Entendeu? É uma caridade, mas é uma caridade assim, meio incompleta, porque falta amor. Existe um projeto em Fortaleza, que já se foi por outros lugares do Nordeste. Eles têm casas para abrigar moradores de rua, para tirar as pessoas da rua. Mas eles começam, eles vão em grupos, evitam levar coisas de valor, eles não levam dinheiro, eles levam um lanche, mas eles sentam lá, começam se aproximam das pessoas, começam a querer falar, conversar, tentar bater assim, tipo, oi, tudo bem, bater papo como se fossem velhos conhecidos. Puxar, quer dizer, quebrar aquela barreira. Olha, depois nós vamos fazer um lanche ali. Bora, vamos lanchar juntos? Aí passa, aí a procura deles, fala um pouquinho de Deus, a gente procura falar, cantar junto com as pessoas, tudo. Posso dar um abraço e tudo. Eu vou se reunir todos para lancharem juntos. Ele às vezes pega para eles procurar lanchamentos, para deixar mais para eles. Mas nós não estamos dando a comida, nós estamos partilhando da mesma mesa. Dá o alimento, é uma coisa material, mas dá também o amor. Um outro significado para fraternidade é a palavra concórdia. Nós todos temos diferenças, divergências de opiniões. Às vezes, assim, mas a gente precisa concordar tudo com o outro. Quer dizer, concórdia, não quer dizer que a gente concorda com os outros. Nós temos pontos de vista diferentes, mas a gente consegue dialogar baseado nessas diferenças de ponto de vista. A natureza é de uma imensa diversidade. Isso que torna a natureza bela, equilibrada, exatamente por conta dessa diferença. Porque existe essa diferença que é possível. As pessoas, os seres humanos, eles são diferentes. Há uma diferença cultural, uma diferença de idade, faixa etária, de geração. E a própria pessoa, às vezes, assim, de os 5 dedos das mãos, eles são irmãos, mas não são iguais. São cabeças totalmente diferentes. Então, quer dizer, o grande mal das escolas, do bullying das escolas de hoje em dia, que leva muitas vezes à violência. Não aceitar o outro como o outro é. E as pessoas são diferentes. Quer dizer, tem impor um padrão. Pessoas podem ser de diferentes religiões, de famílias diversas, a forma de pensar tão diferente. Ele não pode conversar sem precisar necessariamente tentar convencer outros do ponto de vista. O que um fala pode ser útil para o outro e vice-versa. Ter essa troca, ter essa diferença, ter essa concórdia. Você pensa em uma simonia, uma sinfonia. Caso for ver cada instrumento separado, o som é tão bonito quanto o todo. Existe aquela harmonia daquele conjunto. Se cada um quiser tocar do seu jeito, eu aprendi a tocar assim. Vai ser uma música horrível, realmente. Porque existe a beleza, essa música da vida,
é nós sabemos, então, conviver com essa diferença. Aqui eu tenho que dizer figura de pessoas de várias religiões. Eu estou aqui isso, toda religião prega o amor. O diálogo interreligioso, o ecumenismo é super importante. Porque tem pessoas que em uma religião, essa pessoa consegue se desenvolver mais. Já outra pessoa em outra religião. É pedagogia dedicada para cada pessoa. Na sua origem religiosa, elas têm uma origem comum. Eu gosto de citar uma parte que fala do Alcorão, que quando hoje Gabriel diz a Maomé, está na hora de trazer de volta a religião que foi de Abraão, que foi de Moisés, que foi de Jesus. Jesus é o cristianismo, Abraão e Moisés é o judaísmo. Mas elas têm um ponto comum, têm uma origem comum. Teve um filme que passou no cinema, As Aventuras de Pi, e esse filme foi baseado em um livro. Não tem no filme, mas no livro tem. E logo no começo, quer dizer que a família de Pi, eles eram muito ligados à religião. Apesar de eles virem da Índia, mas eles não tinham ligação com a religião. O pai dele tinha sido curado da perda da ciência, o pai perdia a ciência, a religião não tinha valor. Aí, Pi, uma hora, ele caminhou, ele encontrou, quer dizer, uma igreja. Ele entrou na igreja cristã e tudo, o padre que atendeu, ele se sentiu tão tocado, ele passou uma paz tão grande, ele passou a frequentar a igreja. Depois disso, ele foi, ele encontrou uma mesquita muçulmana. A pessoa, ele entrou, passou uma paz tão grande lá, a pessoa que o recebeu passava, irradiava tanta paz, ele passou a frequentar. Depois disso, ele foi do templo hindu. Foi a mesma coisa. Para ele, todos os lugares passavam paz. Para ele, como criança, tudo era a mesma coisa, era a mesma paz, era o mesmo Deus. Estava ele um dia na rua com o pai e com a mãe, aí as 3 pessoas dessa igreja, chegou dessas igrejas, de ver com os pais. Aí começaram a se aproximar. Todos, quer dizer, sorrindo. Aí encontra aquele menino que é tão devoto. Quando chegaram perto, que um viu o outro, cada um de uma religião diferente, eles viam pela roupa que estava sendo usada, eles passaram a olhar com a animosidade, que tem aquela amorosidade, aquela paz toda, quando viu a pessoa de outra religião. Quer dizer, quando você passa a ir contra, quer dizer, a outra religião, cadê o amor? Cadê saber você conviver com as diferenças? Se você tem uma vida em família, quer dizer, extremamente amoroso, quando alguém de fora, acabou de ser amor. Você vai matar o amor que você desenvolveu em família? Vai perder isso? Mas fala de fraternidade universal da humanidade. Aqui eu botei a figura do corpo humano, que o corpo é composto de células. A célula é dita a primeira unidade viva mínima que se tem aqui. Mas nós podemos pensar toda a humanidade como um grande corpo e cada pessoa sendo uma célula. O que acontece se as partes do corpo começam a brigar entre si? Bom, no corpo humano isso acontece. Se o fígado às vezes não funciona bem, ele começa a atacar o rins ou atacar o coração. Uma parte começa a atacar outra parte. O que isso significa? Um corpo doente. Ou seja, isso entre os seres humanos, uns atacando os outros, isso se forma uma doença. A doença da falta de amor. Ora, uma coisa que faz mal ao fígado, um sentimento, é a raiva. Ou seja, a raiva faz o que as partes do corpo querem construir assim. Raiva faz que as pessoas fiquem umas contra as outras. Os rins, o mal que faz é o medo. O medo faz, o rim funcionar mal e às vezes preenche outra parte do corpo. O medo faz as pessoas ficarem umas contra as outras. O medo gera agressividade. Aqui nós temos um time de futebol. Ora, eles têm um objetivo comum, como qualquer time. Mas se o jogador ele quer marcar mais gols, se ele quer se destacar mais, ou se você tem uma novela, uma peça teatral, aquela equipe, um quer ou as pessoas de uma empresa, um quer se sobressair mais do que o outro. O que vai ser melhor para a organização? Quer dizer, para o time de futebol, para a companhia teatral, para a empresa. Que as pessoas fiquem disputando entre si ou que eles trabalhem em conjunto.
Em termos de crescimento pessoal, crescimento profissional, o que é que vai ser melhor para cada uma dessas pessoas? Se eles trabalham em harmonia ou se eles fiquem disputando entre si? Na obra das Cartas dos Mahatmas, eles falam que o corpo depende da briga das partes do corpo entre si. Existe uma historinha que diz que pode ser do céu e do inferno. Que o inferno dava as pessoas que tinham braços muito longos e a pessoa não conseguia tocar nada perto. E a comida ficava muito perto da pessoa, a pessoa não conseguia pegar. Aí todos morriam de fome. E o céu é a mesma coisa. Só que cada um pegava o que queria alcançar e dava na boca do outro. Diz que fraternidade, homenagem, é um cooperar com o outro, um ajudar o outro. Ora, se é possível que a gente se alimente, é que se alguma pessoa que trabalha para isso, alguma pessoa que planta esse alimento, a pessoa planta, colhe, alguém transporta os alimentos para fazer. Se alguém está doente de tudo, precisa de um médico para tratar, um médico, uma enfermeira. Mas o médico, ele fez a escola, a faculdade, precisa de um professor. Nós precisamos uns dos outros. E muitas vezes se vive como se estivesse constantemente em pé de guerra, em uma guerra. Até uma guerra de nervos, que pode ser desde uma guerra mundial, para fazer, até uma guerra domiciliar. Ou até de vizinhos para fazer, pessoas que moram no mesmo condomínio, tanto atriz de vizinhos entre vizinhos, às vezes com condomínio simples, tanta dificuldade. Muitas pessoas, às vezes, brigam tanto por um carro de si, às vezes por tão pouco, tanto por tão pouco. Eu quero mais, que as coisas de fala. Uma expressão que é triste de se ouvir dizer. Farinha pouca, meu pirão primeiro, só quer cada vez mais, nesse querer cada vez mais, se polui cada vez mais o mundo. E não é o ar que a pessoa respira. Você está contabilizando o ar que se respira para fazer, a água que se polui, isso está sendo contabilizado, e outras coisas, como aquele sentimento de paz, de estar bem com o outro, dessa morosidade toda para fazer. Quer dizer, que existe uma área do... Eu às vezes estou sendo muito repetitivo em citar a mesma coisa, mas como eu disse que a fraternidade é a ciência da sociedade teosófica, assim, isso tem aparecendo, uma área do cérebro, que é a área do êxtase e tudo, que tomam drogas para isso. Essa área ativada quando se ajuda as pessoas, mas não se ajuda de coração. Não eu vou ajudar para fazer. Eu acho algumas 2 vezes de uma história que eu vi, que era um milionário, que não é que idade para ele, tinha obediente de tudo. Aí ele leva lá um psicólogo para ele. Não, para ajudar, quer dizer, ele trata em tudo para você ser mais feliz. Aí eu queria ser feliz. Então ele bota a questão, não, eu tenho que doar alguma coisa para as pessoas para eu me sentir bem fazendo isso. Ele não se sentia feliz, porque toda doação que ele fazia esse mito assim, eu vou ficar feliz com isso. Não era de coração. Aí agora ele esbarra, ele está até irritado na rua com a menina lá que fez a obedia dela. Aí ele tem dó da menina, aí pega o moeda e dá para ela, que foi substância moeda. Aí ele se sente bem. Quer dizer que foi essa... Porque aquilo ali foi uma coisa feita de coração. Agora, essa história... uma história interessante. Essa história eu vi quando eu era criança. Na verdade, eu tirei de uma história em quadrinhos. Esse personagem foi o tio Patinhas da Disney. Uma pessoa que a vida era só acumular dinheiro, acumular bens, quero ter sempre mais, sempre mais. E nossa expressão, que muitas vezes o mais é menos. Nós precisamos de ar, nós precisamos de água, e nós precisamos de amor. E amor é troca, amor é dar e receber também. Querer ser só para si, sempre falta alguma lacuna, aquela lacuna que só Deus preenche, sempre falta alguma coisa. É algo que só pode ser obtido através do amor. É o único caminho. Aqui tem alguns personagens. Esse aqui, o Bill Gates, da Microsoft, o homem que ficou bilionário, ele foi investir 1/3 da sua fortuna na África, de fazer pequenas doações, fazer uma doação maior. Que a África é um continente sofrendo pela pobreza. No entanto, ele foi altamente criticado por causa disso. Por que ele está fazendo isso tudo? Ah, não, porque do avanço que ele trouxe à tecnologia, ele fez com que várias pessoas ficassem desempregadas.
Ora, se por acaso assim de que, vamos supor que hoje em dia não houvesse esse avanço tecnológico, que não só ele trouxe, que tantas outras pessoas trouxeram esse avanço tecnológico, essa palestra ela não poderia estar acontecendo. De repente a tecnologia virou uma coisa ruim para fazer? Ou seria outra coisa assim, de que ele fez isso por culpa? Poxa, as pessoas querem tanto, quer dizer, só querem lucrar, puxar tanto para si, ver alguém que se resolve dispor a doar, a ajudar, a fazer pelos outros, por que esse sujeito está fazendo isso? Tem alguma coisa errada. Ou ele tem algum interesse oculto, ou esse cara não está regulando bem bem da cabeça. O número de pessoas que fazem trabalho voluntário é muito grande. Infelizmente, a nossa mídia divulga mais as notícias negativas, corrupção e violência, do que as coisas boas que acontecem, para dar um bom exemplo. Para chegar a um ponto que a gente às vezes se espantar com quando uma pessoa faz uma coisa boa. Uma coisa boa é para dar um exemplo para fazer. Você vê que uma pessoa está tão cheia de boas intenções, tem algum interesse por detrás. As pessoas estão desacostumadas ao bem, precisam experimentar mais o bem. A própria Anne Besant, um slide atrás, ela falava: comece a fazer o bem. Com o tempo, você vai ter o gosto. Mesmo que não seja só exercício, você vai passar a se sentir bem por causa disso. E o próprio Bill Gates, a Microsoft, era uma empresa que ela ficava aberta para o funcionário trabalhar 24 horas por dia, ele podia ir de manhã, de noite, de madrugada, o horário que a criatividade brotasse, ele poderia trabalhar em casa, a pessoa dizia de short, levar o cachorro para o trabalho. Eu não estou defendendo a ideia de que as empresas passem a trabalhar assim, que para ter fraternidade precisa ser isso. Mas é aquela coisa assim, mas a ideia de que, poxa, a diversidade das cabeças, a individualidade de cada funcionário, eles sendo tão diferentes entre si, que cada um à sua maneira, um respeito por essas diferenças. Nós temos as 19h30, sempre o tema do Teosofia e Arte. Houve uma semana a palestra do Ulisses Rida, então ele fala com a sua filha Isis. Não é que ele diz assim, não é que ele e a filha que eles fossem muito parecidos, eles eram bem diferentes. Mas ele respeitou a filha como ela era. Ele respeitou aquela diferença. Por isso eles fizeram uma relação tão harmoniosa. Isso aqui é o símbolo da comunidade europeia. Durante séculos, os países da Europa eles viveram sempre em guerra entre si mesmos. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles tinham uma economia muito fragmentada para fazer, então eles se uniram, que era o mercado europeu até começar a comunidade econômica europeia. Só por necessidade material. Mas eles viram que a única forma sadia de se relacionar é através do amor. Hoje são esses países, amanhã pode ser o mundo inteiro. Nós temos problemas com a questão do tráfico de drogas. É um problema internacional. Se um país diz assim, mas se não for doar dinheiro para outro combater as drogas, onde é plantada a droga, ele vai receber a droga no país dele para consumo, que tem mais condições. A criminalidade internacional. Essa é a própria situação da pandemia. Se quem produzir a vacina fosse pensar só no seu próprio país, fosse só centralizar. Essa questão de fronteiras, só o meu lado, só desse portão para cá, do meu país para cá. O ar que um país polui, os Estados Unidos, quer dizer, levou anos para assinar o protocolo de Kyoto, para reduzir a poluição do ar, envolver os interesses do país. Como se a atmosfera não fosse uma atmosfera só, não fosse uma atmosfera única. Ora, pessoas param para meditar sobre a paz no mesmo horário. Essa paz se irradia, isso vai para o mundo inteiro. Se fazer a paz no lugar, vai para o mundo inteiro. Quem não está em uma sala, depois que está meio tenso, não diz uma palavra. A pessoa que chega, sente que ele clima tenso. Quem é que nunca sentiu isso? Isso acontece a nível local, isso acontece a nível global. Esse conjunto. Gandhi foi um membro da Sociedade Teosófica. E ele lutou muito pela libertação da Índia. E ele conseguiu essa libertação através do princípio de não violência. Ele muitas vezes, quer dizer, ficava, ou seja, aquele assim, batalhando, quer dizer, ele começou a fazer uma greve. Não,
Esse dia, então, bora para o país e tudo, para libertar, bora ficar todos os tempos rezando e orando. A pessoa está na rua gritando do protesto, tudo orando, meditando pela libertação do país. Os manifestantes indianos, eles sofreram muita violência. Mas eles iam lá e tudo, quer dizer, como fosse em fila, eles sofriam agressões, saíam, não faziam nada, e outro grupo, outras agressões, e isso era filmado e divulgado internacionalmente. Então, eles conseguiram o apoio internacional contra a Inglaterra para que houvesse para a libertação da Índia, para isso. Mas muita gente morreu. E se fosse uma guerra comum? O poder bélico que a Inglaterra tinha? E morreu. Talvez muito mais gente para fazer. Quer dizer, através de maneira pacífica e tudo, não violenta, conseguiu a independência de um país. Isso é um fato histórico, é um grande exemplo. Agora, a doutora Anne Besant, ela tinha dito a Gandhi, antes de fazer dentro do país, você tem que fazer a unidade nacional. Existem muçulmanos e hindus, e isso vai ter um choque posterior. E, realmente, desse choque posterior dos muçulmanos, morreu muito mais gente do que na luta pela independência do país. Foi preciso, quer dizer, Gandhi fazer uma grande fome, quer dizer, era uma pessoa, ele tinha aquela paz total, de referência, para acabar com esse conflito. Ora, eu já citei o fato, quer dizer, ou seja, do próprio, quer dizer, o Alcorão dos muçulmanos já fala como fosse a mesma religião, o judaísmo, o cristianismo, e todos não têm uma origem comum, por que ele foi para religião diferente? Morreu tanta gente por causa disso. O hindu, ele tem aquela coisa de, não, aquele que é pobre, que vive das ruas, ele não assalta ninguém. Ele aceita a situação que Deus assim colocou. E o que é rico, eu tenho o dever de ajudar. Tem tanto amor nas duas religiões, porque com tanto amor, tem tanto conflito. A solução disso não era mais amor, não era fraternidade. Platão, o filósofo grego, ele defendia, ele fez uma classificação das almas como um estado de evolução. Almas menos evoluídas são as almas de ferro. Onde seria uma pessoa adulta, aquele egocentrismo, como se fosse de criança, de pensar só em si mesmo. Ou seja, teve um filho, não quer dizer ser filho, por pensar só em si mesmo. A alma de bronze já começa a pensar, não, é minha família, os mais próximos, mas pensando naquele grupinho. A alma de prata, que é mais evoluída, já começa a pensar, não, as pessoas da minha religião, do meu país, ou aquela pessoa do corpo de bombeiros, dando para arriscar no fogo para salvar a vida de um desconhecido, já começa a pensar numa causa comum. Embora às vezes ele possa ter conflitos com que seja com outra religião ou com pessoas de outro país. E a alma de ouro, ela tem uma compaixão por todos os seres, até pelos animais e pelos vegetais. Só está disposta a se transformar, a morrer constantemente para si mesmo, pelo bem de todos. E essa pessoa aqui é o Frederic Bent. Ele prestou um grande serviço para as pessoas que têm diabetes. Que hoje não existe insulina. Antes não tinha insulina. As pessoas simplesmente, quer dizer, teve diabetes, levava à morte fatalmente. E ele é uma pessoa que tem orgulho de dizer, eu sou teimoso. Ele lutou, insistiu para ter um laboratório, para ele fazer experiências, para ele achar um tratamento para diabetes. Ele fez isso com pouquíssimo apoio, trabalhou horas mais horas, noite adentro, fim de semana, e com pouquíssimo apoio para fazer. Quando ele descobriu o tratamento que hoje existe, aí os superiores dele, não, um trabalho do nosso departamento. Ele simplesmente achava graça disso. Ele estava feliz, porque tinha conseguido ajudar muitas pessoas através disso. Ou seja, nós temos um cientista, temos um filósofo, uma pessoa ligada à religião, que é o nosso segundo objetivo da Sociedade Teosófica, estudo comparado de religião, ciência e filosofia. Ora, comparando as várias religiões, nós podemos aprender muito mais coisas. Uma religião com a filosofia, também com a ciência, tem esse diálogo não só religioso, mas
religião, ciência, ciência, filosofia, religião, filosofia. Tem essa troca. Mas muitas vezes, nós até entre nós mesmos, a gente tem essa troca. É difícil perceber uma corporação, uma unidade maior. Precisamos começar de nós mesmos para passar isso para os grupos maiores. Aqui um grupo de artes marciais. Uma vez eu vi um evento, quando eles falavam do karatê, eles diziam, não, o karatê não é só luta, ele é uma filosofia, tudo bem, ele serve para a defesa pessoal. Mas o que o prático orientado é, se você tem algum problema na rua, você pode tentar, você tem uma conversa, você está resolvendo diálogo para fazer, você pode até fugir. A luta é o último caso para que você se defenda. É dito de que no Japão, o judô é muito usado pelos policiais, porque ele é uma forma que ele tem de abater os criminosos, não machucando tanto. Você vai combater um criminoso, não é para maltratar o criminoso para fazer, esse é cuidado. Existe uma arte especial, que não é agora qual é, que em uma competição, que o atleta ele pode comemorar na hora que ele recebeu a medalha, mas no momento em que ele venceu a batalha, que ele venceu a luta, você venceu a luta, ou que ele derrubou o aniversário dele comemorar, ele é penalizado. Ele perde pontos por causa disso. Porque se ele venceu a batalha e comemorou, ele não entendeu o sentido da arte marcial. Eles são práticas juntos, é um processo de crescimento conjunto. E se ele conseguiu derrubar alguém, e por isso ele comemora, é uma falha de caráter. Foi o que eu ouvi no Festival de Cultura Japonesa. Aqui, esse é o treino. Nós temos algumas partes da nossa história. Como a ideia da fraternidade ela foi compreendida com o passar do tempo, com o passar da história. Isso aqui é um movimento chamado o Iluminismo, do século XVIII. Eles criaram o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas as inspirações, quer dizer, desse ideal, quer dizer, que hoje essas três palavras fazem parte da bandeira da França, eles motivaram a Revolução Francesa. Ou seja, uma tentativa de chegar à paz através da guerra. Isso não é uma coisa que possa funcionar bem. Às vezes você tem que dizer que tem pessoas de que não se entendem bem, que se quer fazer uma reconciliação, se quer uma confusão no meio para tentar essa confusão, as pessoas se reconciliarem. Pode até reconciliar temporariamente, mas depois a coisa volta mais forte. Não se pode chegar à paz através da guerra. Seja uma guerra assim, de poucos, de pessoas, de um número pequeno, ou uma guerra de maior. A guilhotina, feita por um míssil guilhotou, não. Nós vamos ter que, em nome da igualdade, liberdade, fraternidade, vai precisar morrer algumas pessoas. Hoje vai ter uma forma de matar instantânea que a pessoa não sofre, com o instrumento da compaixão. Foi uma ideia totalmente equivocada. Aí, no século XX, nós tivemos a Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos teve a ideia da liberdade. Aquela ideia, isso mesmo, de livre negociação. Do patrão com o empregado, de quem tem o poder com quem não tem o poder, do mais forte com o mais fraco. Isso favorece muito desigualdade. A União Soviética ela investiu bastante na ideia da igualdade, mas houve privação de liberdade de muitas coisas. E as pessoas são diferentes. Pode ser tudo igual. As pessoas têm capacidade de contribuir com a sociedade de maneiras diferentes. Isso gerou muita dor e sofrimento também, porque tinha igualdade, mas não existia liberdade. Igualdade e liberdade, liberdade sem igualdade. Qual é que está faltando? A fraternidade. O que é que está faltando no mundo realmente? O mundo está faltando fraternidade. Não tem que ficar aqui, não. Eu achei que era uma utilidade. Era o último. Da apresentação. Mas por a gente pensa, sim, mas essa fraternidade universal da humanidade, mas isso é realmente possível? Tem condições disso acontecer?
Dá para ter uma ideia assim, bem clara do que já foi exposto sobre a fraternidade, de toda a beleza que existe em volta disso. Que, no fundo, que historicamente, desde o início, há uma busca dessa fraternidade. Isso faz falta. Isso é uma carência, essa paz, esse amor universal é uma carência do ser humano. A criança. Para uma criança, é filho do rico, filho do pobre, seria de outro país. A criança não tem essa barreira, não tem esse preconceito assim. A proporção da fase que vai ser um bom período de informações é que isso vai surgir. A fraternidade é uma coisa natural. Na natureza, a natureza funciona tudo de maneira tão harmônica, tão equilibrada. Existe uma matéria de filosofia que diz assim: a fraternidade é um fato da natureza. E por acaso o ser humano ele está fora da natureza? Nós não respiramos o mesmo ar, não bebemos água. Nossa flora bacteriana e tudo, ela não tem um monte de vegetais. Nós usamos bactérias, minérios no reino mineral para fazer. As abelhas não polinizam e tudo. Nós dependemos de tudo isso para fazer. Por uma falta de fraternidade, nós estamos, está sendo, quer dizer, se destrói o meio ambiente. Tinha aquela biodiversidade, tudo, vai destruir tudo aquilo e tudo, por interesse econômico. Ah, mas as diferenças culturais entre pessoas, um país sufoca o outro e tudo, o outro porque eu só quero o meu próprio interesse. Isso gera dor e sofrimento. Chegou a hora tal que algumas empresas fazem um trabalho social, as pessoas são tão pobres que não podem comprar os nossos produtos para isso. E de todos os vezes, o bem maior, que é a felicidade, que é a paz interior, que só pode ser obtido quando existe amor, só pode ser obtido nessa situação. É uma necessidade tão forte, até mais forte do que o próprio ar. Isso só pode ser uma vida realmente verdadeira, ser de fato feliz, a pessoa sendo fraterna. Aí tem algumas frases que são muito citadas na sociedade teosófica, uma que diz assim: todo sofrimento que ainda não veio, ele pode e deve ser evitado. Se a gente pode evitar que alguém fique, que alguém sofra, por que não evitar esse sofrimento para fazer? Tem uma música que diz aquele sal da terra, assim, de que não quero ferir meu semelhante, mas também não quero me ferir. Nós vamos repartir melhor o pão. Nós vamos precisar de todo mundo. O Roupa Nova, ele tem uma música que ele fala da paz, fazer a terra inteira feliz. Ou seja, na nossa música, em música popular, até nos tempos de hoje, a busca desse amor, dessa fraternidade, ele está sempre no coletivo, está sempre presente no coração das pessoas. Isso é altamente buscado. Essa necessidade existe. Então, assim, pode passar séculos, mas isso sempre volta, isso sempre surge, sempre volta. É uma necessidade que todo ser humano tem, mas muitas vezes não se dá conta disso. E aqueles que, quanto menos percebem isso, são os que precisam de mais amor. Que às vezes fala, eu lembro em que filme foi que dizia assim, de que os tolos querem felicidades, eu quero poder. Uma pessoa dessas tem uma carência de amor extremamente grande para fazer. É quem mais precisa desse amor. Que Jesus falava, não são os doentes que precisam de médico. Ele está com os pecadores, são aqueles que mais precisam de receber amor. Como foi o exemplo de Irmã Dulce. Aquela pessoa que cuspiu, ela tentou ela chorar, mas ela teve amor para aquela pessoa. Aquela pessoa precisava de amor. Isso é altamente desafiante. E dizia, amai aqueles que vos perseguem, orai aqueles que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Isso é um desafio muito grande. Existe um livro, o qual fez um filme, chamado filme Acabando, que tem uma situação que o outro é convidado a perdoar aquele que matou a filha criança dele. Ele diz assim, isso é muito difícil. Você repetir, eu perdoo, repita 100 vezes, 200 vezes. Amanhã você vai ter que fazer tudo isso de novo. O perdão é uma libertação para quem perdoa. Existem, às vezes, algumas historinhas que coloca a pessoa, não, mas você tem que ser perdoado para você poder subir para o céu. Você precisa perdoar para ir para o céu. O que é o céu, o que é o céu de tudo? É um estado de espírito.
Se a pessoa não está em paz consigo mesmo, se a pessoa guarda alguma mágoa, se não consegue ter amor, você não tem como estar no céu. Tem aquela felicidade do paraíso, não pode ter essa facilidade, essa felicidade, se não tem amor. Isso é uma opção da pessoa, de viver, experimentar esse amor, de cair, levantar de novo e tudo, sentir uma certa mágoa. Eu senti raiva, faz parte de mim, isso vai ser transformado para modificar, vivenciar e revivenciar aquilo. É um processo de aprendizagem contínua. Não dá para ter um curso de fim de semana até assim. Nós vamos agora aprender a ser fraternos. Mas nós vamos fazer essa conversa de bate-papo legal, essa troca aqui, que vai começar a falar das nossas das perguntas, das colocações, essa troca tão agradável que nós sempre temos, esse momento fraterno, para nós construirmos juntos essa fraternidade, para ficar nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos corações, que ela possa que encerrar nosso dia de hoje, a gente possa levar isso para as outras pessoas do nosso meio, quem tiver contato físico, ou quem receber através dos nossos pensamentos, para ser esse espírito tão bom, tão belo, que é a fraternidade. Bom, está aberto para os comentários, colocações, perguntas. Bom, eu vou aproveitar esse instante de silêncio, que vocês estão meditando o que eu falei, para ir no banheiro e volto rapidinho. Tenho que vocês estão meditando sobre a fraternidade. Que a Helena Blavatsky fala sobre a fraternidade? Ela botou como primeiro objetivo da sociedade teosófica. Ah, é o primeiro objetivo. É. Tá bom. Os objetivos originais eram um pouquinho diferentes, tinha alguma variação, mas essa fraternidade já tinha. Me perguntaram aqui do meu lado o que Helena Blavatsky dizia sobre fraternidade. Ela colocou como primeiro objetivo da sociedade teosófica, que, além disso, era uma pessoa que se dizia que exalava bondade. Era uma pessoa por si só que vivia a fraternidade. Ô, Paulo, Sim. Tem uma história da Grécia Antiga, do imperador Dionísio. Na época do imperador, viviam dois amigos, Pítias e Damon. Né? E a amizade deles era muito grande. Mas o Pítias ele tinha o hábito de criticar o imperador. O imperador, então, um dia mandou prender Pítias e mandou matá-lo. Aí o Pítias chegou para o imperador e falou: olha, tudo bem, mas o senhor me deu uma semana para eu ir em casa, que ele morava em outra cidade, acertar minhas coisas e eu volto. Aí o imperador: não vou deixar, você vai fugir e você vai ficar preso aqui. Aí o Damon falou: não, deixa ele ir, eu fico no lugar dele. Aí o imperador falou: se ele não voltar, quem vai ser morto é você. Aí, tudo bem. E o Pítias
foi, né? Aí vai passando uma semana, chegando a hora já do desfecho, aí todo mundo pensando que o Damon ia mesmo morrer, né? Porque o Peter não aparecia. E, de repente, o Peter chegou correndo e o imperador perguntou: ué, você voltou para ser morto? E por que demorou tanto? Ele falou: não, foi que o navio que eu peguei foi atacado por piratas, eu tive que saltar na água e vir nadando. Ou seja, o imperador ficou tão impressionado com a amizade deles e perdoou os dois e pediu para se tornar amigo deles. É um caso de amizade, fraternidade. Diga aí. Olha, será caso de amizade ou fraternidade? Olha, eu acho que fraternidade envolve amizade para fazer, num sentido mais amplo. Eles eram uma amizade realmente extrema, ou seja, quer dizer, ele veio a nada, sabe que ele ia morrer, mas pensando no bem do outro. Que eles têm amigos que são, mas eles são como se fossem verdadeiros irmãos. É um caso de uma fraternidade. Ele é meu amigo, existe uma fraternidade. É amizade no sentido. Existe fraternidade, amizade no sentido verdadeiro, maior. Sim. É uma bela história. Gostaria de conhecer. Paulo, Diga, Aline. olha, uma coisa que eu sinto muito, assim, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vivi, que fraternidade tem muito a ver com a unidade da vida. Enquanto a gente não tiver esse conhecimento de que a vida é una e que tudo que a gente fizer para o outro, a gente está fazendo para a gente também, e isso eu acho que é o que faz a humanidade não ser fraterna, porque ela não entende essa premissa básica da vida, que é a unidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa muito reforçar, porque sem a unidade, não pode, sem esse conceito da unidade, a gente não entende também a fraternidade, né? Então, eu acho que isso daí, para mim, é fundamental, porque a vida é una, ela é uma só, nós todos somos um, e não só a humanidade, mas toda a criação, todos os reinos da natureza, todos os elementos que compõem a vida, tudo é uma coisa só e nós somos completamente interdependentes e interconectados, e a ignorância disso é que faz com que a gente viva o tempo inteiro se degladiando e brigando, né? Tudo por ignorância. E, inclusive, o budismo, ele fala muito que a raiz de todos os males da humanidade é a ignorância. A ignorância no sentido lato mesmo da palavra, de ignorar. A gente ignora premissas básicas para a nossa vida, para a gente ter uma vida feliz, né? O que é que você acha disso? Olha, quando você diz essa frase, nós todos somos um. Aí pega uma pessoa, quer dizer, de posição, bem vestida, aí olha para o outro, maltrapilha. Eu sou como ele, no entanto, a vida das voltas, esse maltrapilho ele pode subir da vida, estar vestido rico, elegante, e o outro pode se tornar maltrapilho. Na nossa situação atual, vamos assim, de que da pandemia, quer dizer, a Covid, ela não faz distinção entre pobre, rico, brasileiro, europeu, não tem essa separação das pessoas quererem se achar eu sou assim, eu sou diferente, vai ser fulano de tal. É uma pessoa tão raivosa, e às vezes quem fala isso tem uma parte raivosa de si que a pessoa às vezes não se dá conta, não se percebe de querer se ver com tanta diferença. Agora, tem a questão da unidade, da diversidade. Nós todos somos um. Nós temos diferentes, mas somos uma nossa parte. Aí do Itinho de lá. E eu acho que essa pandemia está mostrando isso a gente demais. Eu acho que o grande ensinamento da pandemia é isso, que nós todos somos um só. E
Não tem nada assim provado, mas assim, existem muitas teorias de que o Covid é um desequilíbrio da natureza. Os animais, tudo que mexe na natureza, se mexe no conjunto, se mexe no todo para fazer. Agora, Aline, gritou tanto de fraternidade, de tempo que eu não vejo seu rosto, mostra a sua imagem aí. Ah, sim. É porque eu estou aqui deitada na cama com meus gatos em volta de mim. Espera aí, deixa eu levantar. Um minuto só. Deixa eu arrumar meu cabelo, viu, Paula? Minha mulher é muito vaidosa. Espera aí. Apareci? Não, né? Apareceu. Eu não sei o que é que está acontecendo com o meu vídeo, porque eu toquei e está dizendo que está interrompido, não sei por quê. Mas estamos vivendo, Aline. A voz está falando e a imagem não está aparecendo. Mas eu estou vendo sua imagem, Aline. Você está vendo, Jorge? Estou, sim. Mas eu não estou me vendo. Tá tudo escuro. Eu só não consigo ver o Jorge aqui. Espera aí, deixa eu acender a luz. É porque já está aqui, já está bem escuro aqui. Edivaldo, me viu agora? Agora! Agora, Paulo. Tá... Aí, Aline. Agora você está aí, bela. Hein, Paulo? Agora você está me vendo? E você já ficando na cama com os gatos. Agora clareou, porque estava muito escuro. Desses gatos que você fala com tanto amor. Pois é. Gostei muito, viu, Paulo? Parabéns. Você fez colocações muito importantes. Foi muito legal a sua palestra. Parabéns. Obrigado. Paulo, Sim. realmente parabéns e você tratou do assunto assim com muita propriedade, muito bom mesmo. E é um tema assim fundamental na sociedade, né? O primeiro objetivo na sociedade teosófica, né? Esse da fraternidade universal. E interessante que a gente isso como você falou, eu também já vi isso, já li que a senhora Radha Burnier fala que a fraternidade universal é um fato na natureza. Então, não é um ideal a ser buscado, não é uma virtude, uma qualidade. Não, ela é um fato. A irmandade existente entre nós humanos e nós, como a Aline falou, e os outros reinos da natureza, não se discute. Mas ainda esse véu de ignorância, né, faz com que a gente não vivencie isso. Aí o mundo será, né? Vamos pensar que no futuro todos vão ter essa consciência dessa irmandade subjacente a tudo e o mundo será realmente um mundo de paz, de harmonia, de concórdia. Estamos caminhando para isso, né? Cada dia a gente vê, apesar, né, de todas as situações de conflito, mas vemos como a humanidade está se direcionando para essa consciência de irmandade. Hoje é tão comum se ouvir falar, né, que nós somos a natureza, nos percebemos como parte da natureza, não apenas um explorador que a natureza, como no passado, né, se pensou que a natureza estaria aí a serviço do homem, não. Nós somos a própria natureza e tudo que acontece com ela nos afeta, porque nós somos parte dela. E os movimentos que estão aí de preservação da natureza e somente dos animais, a consciência, né, o veganismo e tantas outras situações aí, atitudes humanas que mostram que nós estamos chegando e vamos chegar a esse ponto aí de consciência dessa unidade aí que a Aline falou e dessa fraternidade universal. Então, muito bom. Só um comentário, Paulo. Parabéns e realmente a gente precisa sempre estar trazendo esse tema, né, da fraternidade à baila, porque ele é a base, né, o alicerce da nossa busca aí, da nossa caminhada, né, rumo aí a essa
condição de autorrealização, sem egoísmo, mas com altruísmo. Então, gratidão aí, Paulo, pela sua brilhante apresentação. Do que você fala, nós estamos caminhando para isso. Muitas pessoas hoje em dia poderiam se opor, você fala, mas hoje está muito pior. Porque antigamente existia espada, faca. Hoje em dia, quer dizer, hoje as armas, a tecnologia é maior. Então, isso dá mais recursos para que as pessoas possam fazer o mal, mas também mais recursos para que se possa fazer o bem. Não é que as pessoas fizessem, se tornaram piores. Pelo contrário, nós somos mais fraternos do que nós éramos há séculos atrás. Apenas, quer dizer, por causa do poder que tem que fazer, e é muito mais divulgado que se faz de negativo. Mas existem muitas obras boas que são feitas também. Então, nós estamos realmente caminhando para o melhor. Com certeza. Eu acredito nisso. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao irmão Paulo a sua brilhante pesquisa, inclusive com imagens de pessoas muito importantes ao longo do período evolutivo terrestre. Muitas dessas pessoas, elas nos servem até de modelos. Eu até recuo no passado, quando a minha professora no curso primário, chamada Anísia, ela se detinha muito nessa questão da fraternidade universal. Isso era uma novidade nos anos 40, porque nós acabávamos de sair da Segunda Guerra Mundial e a minha professora falar em fraternidade universal realmente era um achado. Mas ela realmente acreditava nisso, ela era uma pessoa muito católica e ela se esforçava muito em transmitir para os alunos essa essência da fraternidade. Ela se esforçava bastante para isso. E ela era uma pessoa assim, muito bondosa, aquelas pessoas assim, amorosas, ela falava com o coração. Quando você falou aí na fraternidade, mostrando essas pessoas tão importantes ao longo da nossa história, eu rapidamente me lembrei dessa antiga professora Anísia, e a gente vê que tudo vale a pena, porque é como também ela estivesse plantando uma semente até no meu próprio coração, naqueles recuados anos 40. Então, muito obrigado aí, viu, Paulo, pela oportunidade que você me deu de ter essas lembranças tão benfazejas da minha infância. Olha, você falou de coisa do tempo de criança. Hoje, mais tarde, às 19h30, na programação da Sessão Nacional, vai ter o Filosofia e Arte. Eu vou defender alguns poemas. E 3 poemas desses, o tema é criança. 2 sobre a criança em si, e o terceiro é coração de criança, é a criança dentro de nós. E vou também, no final, eu vou usar alguns poemas que foi uma pesquisa sua, aqueles poemas postos de Cecília Meirelles. Que eu agradeço que você teve aquele material que vai ser útil hoje mais tarde. E aí, convidando vocês para assistir hoje mais tarde. Muito obrigado pelo convite. Assistirei com certeza. Pelo adiantado da hora. Na hora que ele falava era Franca, agora ele volta para só falar antes dele. Não sei se ele fala, deixa eu falar. Então, agradecemos mais uma vez ao irmão Paulo e também ao esforço dos nossos irmãos para a consecução dessa reunião. Eu convido o irmão Jorge, então, para fazer a meditação final. Então, nos colocando numa posição confortável, como fizemos na abertura. Agora, tentando assimilar tudo que o irmão Paulo nos apresentou, todas as colocações, comentários e o aprendizado que pudemos tirar de tudo isso. E que esse ensinamento da fraternidade universal, esse conhecimento, ele seja de fato assimilado, digerido e transformado em sabedoria, para que possamos
despertar cada vez mais essa consciência e vivenciarmos a fraternidade. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Ouça todo aquele que se sente uno contigo. Saber que, por isso mesmo, é uno com todos os outros. Muita paz, saúde para todos. Boa noite a todos. Boa noite, Aline. Noite. Inter, Boa noite, Edivaldo. Até sábado teremos... Sábado, Afrânio. Você pode anunciar a palestra de sábado? Eu não tenho aqui a programação, Jorge. Ah, então vai ser o irmão Fernando Gaspar, que vai nos brindar mais uma vez com um tema como os que ele sempre nos traz, um tema importantíssimo, que é... Você pode falar aí, Fernando? É sobre as cartas da senhora Blavatsky para o senhor Sinnett. É isso, Fernando? Isso, Jorge. Então, Você talvez... Isso. Então, é a visão de 3 teósofos sobre as cartas da senhora Blavatsky a Sinnett. E talvez seja interessante contar um pouco o histórico, porque recentemente nós fomos convidados para fazer uma apresentação sobre as cartas e, obviamente, havia um tempo estipulado para essa apresentação. Eu havia feito o dobro do material, né? Então, como eu dividi o trabalho em 2 partes, então, naquele evento, né, que foi o seminário de verão, né, eu apresentei a primeira parte desse trabalho e, para ser, obviamente, disciplinado, né, em relação para atender a questão do horário, eu guardei essa segunda parte para um outro momento, e aí eu vou aproveitar, então, para conversar sobre essa parte do tema. E esses 3 autores, esses 3 teósofos, eles são contemporâneos à publicação das cartas. Vocês devem lembrar que as cartas dos Mahaprabhus foram publicadas em 1926, né? Década de 20, 30, e logo depois foi publicadas as cartas da senhora Blavatsky. Então, esses 3 teósofos, eles são testemunhas oculares do contexto em que as cartas foram publicadas. Por isso é que nós escolhemos esses autores, né? Na verdade, autoras, né? Um autor e 2 autoras. E eles fizeram o prefácio e a introdução de algumas edições dessa obra, né? As cartas do Sr. Sinnett para a senhora Blavatsky. Ou melhor, da senhora Blavatsky para o Sr. Sinnett. Obrigado, Jorge. Boa noite, bom. pessoal. Boa noite, Fernando. Ô, Marcos. Eu queria só fazer uma solicitação a Fernando, diante da palestra dele de próximo sábado, se ele poderia colocar o link da palestra anterior para que a gente assista antes, né? Que aí fica uma coisa complementar, fica bem interessante. E aproveitar para parabenizar o trabalho de Paulo. Eu estava aqui fazendo uns trabalhos enquanto via, então não pude participar muito, mas eu escutei toda. Certo? Mas, Fernando, está aí ainda? Oi, Marcos, estou sim. É que eu Você fecho o poderia fazer fone isso? para não atrapalhar. Pois não, Marcos. Eu ouvi essa sugestão, né? Sim. Eu achei ótimo. Então, na verdade, esse evento ele não foi tornado público, mas eu tenho o link, digamos assim, daquele dia, né, do evento,
como eu fiz a palestra, então eu tive o direito de ter acesso a esse link. Então, internamente, a gente pode disponibilizar entre nós, porque como foi um evento promovido por uma instituição, né, ligada à ST, né, na verdade uma loja, a loja Raja, aí a gente, obviamente, não pode tornar público, porque seria uma demanda deles, né? Como eles não publicaram ainda, né? Então eu vou... Mas entre nós, membros, não vejo problema a gente colocar o link lá no grupo. A gente pede só que ainda não torne público por conta da tutela, né, do evento, que não é da nossa loja. Então, em respeito a essa questão. Mas seria ótimo, realmente. Agora, francamente, apesar de abordarem o mesmo tema, digamos assim, mas são partes bem distintas, viu? Eu realmente fiz todo esse material achando que poderia haver oportunidade de trabalhar lá e tal. Tem a questão também da certa inexperiência, né, no trato com esse material, mas, felizmente, eu fiz essa divisão estanque, né? Um primeiro momento, foram 49 slides, né? E um segundo momento, mais 45 ou 47 slides, não lembro o número exato. Então, felizmente, com 49 slides, nós concluímos o tempo estipulado, né? E aí eu pude ficar dentro do estabelecido ali para o dia, para não atrapalhar também os demais palestrantes e o andamento do evento. E aí essa segunda parte, como eu já havia preparado, acho que essa seria uma oportunidade para apresentá-la, né? Senão vai cair no esquecimento e a gente não apresenta nunca. Eu, inclusive, Marcos, eu também, em geral, eu faço mais ou menos como me parece, como você procede. Eu escolho um tema em um livro e aí vou correr atrás daquele tema. E aí, a partir do estudo e da leitura daquele tema, eu preparo para apresentar. Então, às vezes, eu recorro ao material que eu já apresentei, mas a minha preferência é sempre por pegar um tema, um livro, por exemplo, ou um determinado autor, e aí a gente faz um levantamento daquele trabalho para preparar, né? É como se fosse, eu sempre brinco com o Jorge assim, a gente joga a bola e corre atrás. Fernando, se você também quiser, Oi, se não Jorge. der para apresentar todos os slides, você pode, numa sequência, né, fazer isso aqui no próprio grupo. Você acha que dá todos dessa vez? Como se trata... Complementando. Como se trata de uma segunda parte, né, do todo, como a gente só vai apresentar essa parte, então dá sim, com certeza. Não, eu precisaria de mais tempo se eu fosse apresentar os dois módulos, né? A parte 1, onde eu trato do CINET, da carta em si, e a parte 2, onde eu trato da visão, né, dos contemporâneos em relação a esse trabalho, que é a compilação das cartas, né? Então, essa sugestão do Marcos aí é boa você colocar no grupo, né? Porque a gente assiste, eu até assisti a sua, mas será bom, eu gostaria também de assistir de novo. Eu acho uma ideia ótima, ótima. Sem dúvida, eu acho uma excelente ideia. A única ressalva, né, que eu faria... Não repassar, né? Não publicar, né? Sei que a Raja já tem até botado no site, não? No grupo, no canal do YouTube. No canal do YouTube, não sei. Mas eu não fui até o dia em que eles disponibilizaram o link para mim. Esse material não havia sido publicado ainda. Ele estava como material privado, que a gente chama em não listado, né? É claro que de lá para cá eu não chequei, Marcos, mas é uma ótima iniciativa, né? Verificar se isso já foi publicizado, né? Beleza. Eu vou verificar então, Marcos. De qualquer forma,
No nosso grupo, eu não vejo nenhum problema a gente disponibilizar, né? Um grupo pequeno e, né? Não vejo problema. Beleza. Ok. E, Marcos, eu vou passar para você, então, a programação de abril, né? Os Sim, cartazes e tal. certo. O livro novo de Rupert Sheldrake chegou, hein? A pena que Cris não está aqui. A Ciência da Prática Espiritual. Esse é em português mesmo. Em português. Qual é a Já editora? tinha. É Pensamento. É Cutrix, Pensamento. Cutrix. que Hoje é estão... apenas grupo. Ligado. Legal. Ótimo. Uhum. Hoje, como é que você está comprando? Está comprando tudo virtual, né? Pela Amazon. Foi pela Amazon. Pela Amazon. Uhum. E tem chegado direitinho aí, né? Sim, rapidinho. Está chegando até mais rápido que antes. Uhum. Esse mundo virtual, né? Hoje não tem para onde correr. É isso aí. Beleza. Então, vou me ausentar aqui. Uma boa noite aí, um bom final de Um semana. abração para todos. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. A Frane, Fernando, Marcos. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado aí, Fernando. Ô, Jorge, você vai depois me passar aquela questão da regional?